Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de elétrica. Aquela aula que eu fiz online com vocês, eu estou tendo que gravar novamente porque o som não saiu na aula. O som não saiu, então eu tô tendo que regravar ela. Não ia adiantar eu postar, não ia ter som nenhum, então segue essa aula gravada para vocês, tá? Então aquela aula que a gente fez online não resolveu, tá? Mas é o mesmo conteúdo. E a gente vai tratar sobre circuitos em paralelo, né? Qual que é a característica de um circuito em paralelo, né? A gente viu que em circuito em série, nós temos os componentes, eles têm terminais. Então, quando você tem um terminal de um componente ligado a um único terminal de um outro componente, nós temos um circuito em série, né? Então, aqui tem esse terminal, junto com esse terminal, uniu, você está com esses dois em série. Se caso tivesse mais um terminal aqui de outro componente, aí já não seria mais um circuito em série, né? Já não teria essa condição, tá? E circuitos paralelos é quando você tem não somente um terminal, mas você tem dois terminais, né? Você tem o terminal de baixo ligado com o terminal do outro componente e o outro terminal também ligado com o componente do outro lado, tá? Essa condição você tem aqui, ó, você tem nas pontas, né? A junção de dois terminais no mínimo, tá? Então você tem dois terminais ligados, um de cada lado, é uma ligação que a gente chama que é paralelo, tá? Aqui é uma configuração em paralelo, por quê? Porque o terminal de todos eles estão conectados tanto em cima como embaixo. Há dois terminais ligados com dois terminais desse componente, com os dois terminais desse componente, tá? E aqui, esse componente, ele está, ele está em paralelo com este terminal, né? Com este terminal aqui, tá? E com este terminal, tudo bem? Nas duas pontas aqui onde estou fazendo as bolinhas. Mas esses dois elementos eles estão em série. Aqui nesse ramo a gente chama de ramo quando a gente tem componentes dentro de uma linha, tá? Então nesse ramo eu tenho dois componentes, eles estão em série porque somente esse cara está ligado somente com o terminal desse cara. Mas aqui nas pontas, os dois componentes juntos eles estão em paralelo com esse cara aqui, tudo bem? Então aqui alguns exemplos de ligação em paralelo. E como que calcula a resistência em paralelo, pessoal, né? A gente viu que resistores em série, o que vai acontecer? Conforme você vai adicionando resistores em série aqui, ó, eu tenho um de 100 ohms, tem outro de 200 ohms, outro de 300 ohms, isso vai aumentando a resistência total. A resistência total vai ser a somatória de todas essas resistências, né? Semelhante a uma corda, você vai amarrando uma corda a outra, você vai aumentando o comprimento. Aqui você vai colocando uma resistência em série com a outra, vai aumentando a resistência total do seu circuito, tá? Mas aqui no circuito em paralelo, quando você adiciona resistores em paralelo, você não aumenta a resistência, na verdade até diminui. O que você aumenta é a condutância, pessoal, tá? A condutância, ela está relacionada com a facilidade que um circuito tem de permitir a passagem de corrente elétrica. Então, quanto mais é, elementos em paralelo tiver, maior vai ser a condutância, porque mais caminho a corrente que vai chegar aqui vai ter para percorrer. Ela pode passar por 100, pelo 200, pelo 300. Então, vai aumentar a condutância do circuito, tudo bem? Mas como que a gente consegue relacionar essa condutância com a resistência total que a gente vai encontrar, pessoal? Então, aqui no caso, o que acontece? Tá? A gente viu o que? Tá? A gente viu o seguinte, que a condutância total ela é dada
por 1 dividido pela resistência total, né? E que é a condutância de cada linha, né? O que seria a condutância dessa linha e dessa, né? A condutância G1 é 1 sobre R1, a condutância G2 é 1 sobre R2 e a condutância G3 é 1 sobre R3, tá? Então eu posso reescrever esses componentes aqui em cima, né? E a resposta da condutância sempre em sims, tá? É a unidade para saber a condutividade. Eu posso reescrever como essa equação, ok? Então daqui eu venho para cá e aqui embaixo, pessoal, perceba o seguinte, eu posso pegar esse valor de RT e aí eu posso passar para o lado de lá multiplicando todos os termos. Então eu fiz isso aqui embaixo, RT está multiplicando todos eles. Como está multiplicando, eu posso passar isso daqui dividindo, né? Chegando nessa equação aqui, em que eu tenho 1 dividido pela somatória de cada uma dessas resistências aqui sobre 1, tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui então. Vamos supor que eu tenho essas resistências, uma de 100, uma de 200 e uma de 300 ohms, resolvendo por daquela formulinha. Então eu vou ter RT igual a 1 dividido por tudo isso, tudo bem? E aí eu chego nessa conclusão. Se eu faço a soma aqui embaixo desses elementos, né, a somatória vai dar 0,0183. Tá? Então 1 dividido por 0,183 dá 54,64 ohms. Tá? Se eu fosse calcular utilizando o conceito da condutância, né? Então aqui eu tenho G1, aqui G2 e aqui G3. Na hora que eu somo dá 0,0183 siemens. Eu tenho aqui embaixo a relação que a condutividade total é igual a 1 dividido pela resistência total. A resistência está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. A condutividade está multiplicando, passo dividindo, né? Passo para cá dividindo. E aí eu vou ter 1 sobre 0,0183 que vai nos trazer no mesmo resultado. Tá? Se a gente for fazer uma simulação no Tinkercad, né, utilizando os mesmos valores de resistência, vamos utilizar aqui 100 ohms, 200 e 300. Essa daqui eu vou apagar. E essa daqui não está interferindo em nada. Vamos pegar, elas estão já ligadas em paralelo. Vamos pegar o nosso multímetro aqui. Ele já está configurado para o modo resistência. Eu posso pegar o positivo, colocar embaixo ou em cima, tanto faz, porque não tem polaridade resistor. E vou fazer a medição. Tem que dar os 54,64 ohms. Vai dar 54 ohms, né? Olha lá, 54,5 ohms. Então essa daqui é a primeira resistência de 100 ohms, essa segunda de 200 e essa terceira de 300. Né? E a gente achou a nossa resistência aqui. Ok, pessoal? Quando a gente trabalha somente com duas resistências, vamos supor que a gente tivesse somente uma de 100 e uma de 200. Tá? Fica mais fácil calcular. Então, na verdade, cai na mesma fórmula, só que se a gente manipular essa fórmula aqui, só com duas resistências, eu consigo a seguinte relação. Eu consigo RT é igual R1 mais R2 dividido e em cima R1 vezes R2. Tudo bem? Então, se a gente calcular aqui, ó, vamos fazer RT
100 vezes 200 em cima, 200, tá? Dividido por 100 mais 200. 100 mais 200 dá 300 ohms. Tudo bem? Então, quanto que vai ficar, né? Essa resistência aqui vai ser quanto? Aqui vai dar 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Vou ter 2 mais 2, 0 aqui, dividido por 300. Corta aqui, corta aqui. 200 dividido por 3. Dividido por 3. Vai dar 66 ohms. Ok? RT é igual a 66 ohms. 66,6, né? Ohms. Se a gente vir aqui no nosso simulador aqui pelo site da Tinkercad, tá? Esse daqui é 100, esse daqui é 200. Eu vou apagar esse cabinho aqui, ó. E esse daqui também. Agora eu tenho só uma de 100 ohms, outra de 200 ohms. Se eu iniciar a simulação, olha lá, 66,7 ohms, tá? Deu uma arredondada aqui. Então, quando você tem duas resistências somente, tá? Você pode utilizar essa formulinha aqui para encontrar a resistência total. Ah, mas se eu tiver mais, tem como utilizá-la? Tem, só que você tem que resolver de 2 em 2. Então, vamos supor que você tem aqui 3 resistências. O que você faz? Você resolve essas duas, tudo bem? Resolve essas duas resistências. Você vai encontrar o quê? Uma resistência equivalente, tá? Na hora que você resolver essas duas por esse método, por esse cálculo, você vai encontrar uma resistência equivalente. Então, o circuito vai ser reduzido dessa forma. Você vai ter a resistência R1 aqui ainda, só que daí aquele restante se substitui pela resistência equivalente. Aí, novamente, você pode fazer a aplicação sobre esses dois resistores, utilizando a mesma formulinha. E aí você vai achar a sua resistência total aqui do circuito, tá? Sua RT total. Tudo bem? Quando você tem o mesmo valor, tá? De resistência. Então aqui eu tenho R1, R2 e R3, todos iguais a 300 ohms, tá? Aqui fica mais fácil. Então a resistência total vai ser igual ao valor da resistência, no caso seria 300 nesse exemplo, dividido pela quantidade de resistores iguais. Então ficaria aqui 300 dividido por 3, quantidade que tem ali no exemplo, daria 100 ohms, tá? Se a gente for aqui na simulação, olha lá, 300, 300, esse aqui 300 também. Vamos fazer a ligação de todas elas em paralelo, iniciar a simulação. Todos 300 ohms, 100 ohms, tá? E não importa a ordem também, tudo bem? Não importa a ordem. Se, por exemplo, se tivesse aqui uma de 300 ohms, aqui no meio tivesse uma de 200 e aqui você tivesse uma de 300 novamente, isso não ia mudar nada, tá? Você poderia calcular aqui, você poderia fazer 300 dividido por 2, tá? Aí você ia achar a resistência equivalente de 150 ohms, você ia ter o seguinte, 200, resistência equivalente ia ser 150. Mesmo que esteja separado, não vai interferir em nada, porque na verdade eles estão em paralelo, né, os dois terminais. Então você teria de 200 e uma de 150 no caso aqui, porque 300 você tem duas, 300 dividido por 2, 150, tá? Aí você ia ter que fazer 200 vezes
150. 200 vezes 150 dividido pela somatória, que dá 350 aqui. Então você ia ter 85 ohms aqui, né? Isso daqui no final e a resistência total ia ser 85 ohms. Se a gente for aqui no Tinkercad, vamos deixar essa daqui 300, vamos colocar essa aqui 200. E essa última aqui 300, iniciar a simulação. Olha lá, 85 ohms. Tudo bem? Então, não importa se vai ter um resistor no meio do caminho. Se está tudo em paralelo, isso não vai interferir em nada. Ok? Tensão em corrente de circuitos em série, pessoal. A gente acabou vendo aí em paralelo, né? Em série, o que a gente percebeu? Que a corrente no circuito, a corrente que está passando sobre cada elemento aqui, a corrente I ela é a mesma, ela não vai mudar. Só que a queda de tensão vai ser diferente, né? A gente verificou que vai ter maior queda de tensão sobre o elemento que tem maior resistência, né? Então aqui no 100 ohms teria a maior queda de tensão e aqui no 50 teria a menor queda de tensão, né? E a corrente que ia passar através dele seria a mesma. No circuito em paralelo, o que acontece? A tensão sobre os resistores é a mesma, tá? A tensão não vai mudar. Então, esses 100 volts da fonte vai estar aplicado sobre o resistor de 50 ohms e vai estar também sobre o de 100 ohms. Só que a corrente vai ser diferente. Onde tiver o menor valor de resistência, a corrente vai fluir com maior quantidade. Então, aqui onde está 50 ohms, você vai ter uma quantidade maior de corrente. Então, aqui, ó, sobre o resistor R1, né? Qual que é a corrente ali sobre o resistor 1? Né? Você pega a tensão da fonte e divide pela resistência desse resistor. Né? Você pega 100 dividido por 50 ohms, né? Que vai dar aqui 2 amperes. Sobre o resistor 2 é a mesma tensão. Então, a corrente sobre o resistor 2 vai ser igual à tensão da fonte, 100 volts, dividido aqui por 100 ohms. Então, a corrente aqui seria 1 ampere. Né? Onde tem a maior resistência, houve menor corrente. Onde tem a menor... aqui. Onde tem a maior resistência, que é a parte de baixo, você tem uma corrente menor. E aqui, maior resistência, menor corrente. Com menor resistência aqui, ó, a corrente já é maior no caso. Tá? Isso nos leva à lei de Kirchhoff das correntes, pessoal. O que fala a lei de Kirchhoff das correntes? Que a somatória, tá? A somatória das correntes que entram em um nó, uma região ou um circuito é igual à somatória das correntes que saem. Tá? É isso que está dizendo. Então, por exemplo, aqui ó, tem um circuito complexo, tá entrando, tem dois caminhos, né? A corrente 1 de 4 A está entrando e está entrando também de 3 A. Os outros fios que vai sair o quê? Vai estar saindo aqui ó, uma corrente de 2 e uma corrente de 5. Se eu somar o que está entrando, ó, I1 mais I4 dá 7 A. Né? 4 mais 3, 7 A. E o que está saindo? I2 sai 2, aqui sai 5, se somar sai 7 A também. Tudo bem? Aqui um outro exemplo, tá? Então, o que é o nó? O nó é a junção de dois ramos, tá? Que no caso eu tenho esse nó e eu tenho esse nó também. Tenho dois nós aqui. Então, aqui nesse nó está chegando 3 A e mais 2 A, vai sair 5 A, tudo bem? Aqui está demonstrando que nesse nó está chegando 5 A com mais 2, né? Saindo aqui nesse fio 7 A, tudo bem? Então aqui ó, a gente tem o que é um nó? Um nó é a junção de vários ramos, tá?
Se você tem somente 2 resistores conectados, você já tem um nó, né? Você tem um nó aqui em cima, que está juntando esses dois. No caso do circuito paralelo, tem um nó embaixo. Então, você tem esses 2 nós. E o que vai no meio é chamado ramo, né? Aqui, ó, essa parte do meio é chamada ramo. E aqui mesmo que pareça que está separado, é um nó só. Por quê? Porque nesse ponto, nessa parte de cima, é como se fosse isso daqui, ó, equivalente a... Isso daqui equivale a esse circuito. Nesse ponto aqui, eu tenho 3 ramos ligados. E esse circuito é o mesmo circuito desse. Eu tenho 3 ramos ligados. Tá? Então, esse terminal desse último resistor está ligado com esse resistor, também está ligado com esse. Tá? E aqui embaixo também é a mesma coisa. Aqui você tem um único nó, que é equivalente a você ter esse ponto aqui. Tá? É o mesmo nó. Então, nó é a junção de vários ramos, de 2 ou mais ramos. E o ramo é onde estão os componentes do seu circuito. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, um exemplo para ilustrar a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Eu quero saber qual que é a corrente I1. Eu não sei qual que é a corrente I1. Tá? Eu sei qual que é a corrente... Eu não sei o valor do resistor 2, não sei o valor do resistor 1, mas eu sei qual que é a corrente total, tá? E eu sei qual que é a corrente do resistor 2, a I2, que passa sobre o resistor 2, né? Então, se eu analisar esse nó, quem está chegando nesse nó de cima aqui, ó, pessoal? Nesse nó de cima está chegando a corrente de 4 A, então quem está entrando é a corrente total que está entrando. Quem está saindo do outro lado da igualdade, quem está saindo? I1 mais I2, tudo bem? Se eu calcular baseado nesse nó, o que eu vou ter? É só isolar, I2 está somando, passo para o outro lado subtraindo. Vou ter corrente 1 igual a IT menos I2, que vai ser o quê? Corrente total 4 menos 3, eu vou ter 1 ampere aqui. Essa é a corrente que passa sobre o resistor 1, tá? Se eu fosse analisar o nó de baixo, o que ia acontecer? O nó de baixo, quem que está chegando? Quem está entrando nele? Está entrando em 1 e 2. Tá? Quem que está saindo? O IT. Então ele fica do outro lado da igualdade. Aqui não ia mudar nada. Se eu fosse manipular, passar I2 que está somando para o outro lado subtraindo, eu ia chegar nessa formulinha de cima. Tá? Então, mesmo sem saber o valor dos resistores, eu consigo saber qual que é o valor da corrente utilizando a lei de Kirchhoff das correntes aqui. E também consigo achar R1 e R2 aqui também. Né? Eu tenho tensão, eu tenho corrente, é só aplicar aquele triângulo nosso. Né? Quando eu tenho tensão, corrente... Calma aí. Tanto faz, só para talvez ficar mais bonito, não sei. Não importa a ordem, tá? Mas eu vou mudar a ordem aqui. Tensão, resistência, corrente, né? Então, se eu tenho tensão, eu sei que está em paralelo, que é 100 volts, e eu já tenho a corrente, né? Se eu tampar aqui o R, pegar e tampar ele, eu vou conseguir, faço V dividido por I, eu acho a resistência, né? Sobre resistência R1. A mesma coisa do R2, eu já tenho a corrente, que é 3 A, tenho a tensão, tampou aqui no triângulo, você acha o valor do resistor. Tudo bem? A potência dissipada, pessoal. A potência dissipada a potência total dissipada no circuito em paralelo, tá? Ela é a mesma potência da fonte, tá? Isso daqui é equivalente, tudo bem? Então, eu poderia, para achar a potência dissipada pela fonte, pegar a tensão total da fonte, tá? No caso aqui, estou nesse exemplo 100 volts, e pegar a corrente que está saindo da fonte aqui, a corrente total. Tá? Se eu faço essa multiplicação, eu acho, tá? Qual que é a potência dissipada pela fonte. Ou posso encontrar a potência
dissipado por cada elemento que está ligado em paralelo, tá? Com a fonte para fazer somatório, eu acho também a potência dissipada pela fonte, potência total. Então aqui eu fiz dos dois jeitos. Primeiro, determinando a potência individual, tá? Então esse PR1 equivale ao P1 aqui. Então PR1 é igual à tensão da fonte vezes corrente sobre o resistor 1. Eu não tinha a corrente sobre o resistor, né? Fiz aqui a tensão dividido pela resistência. A resistência valia 100 ohms. Então 100 dividido por 100, 1 ampere, né? Aí a tensão já conheço, que é a tensão da fonte, vezes a corrente deu 100 watts, né? Aqui resistor 2 também é 100 ohms, então não preciso encontrar mais a corrente, porque eu sei que é 1 ampere, porque é o mesmo valor, está ligado em paralelo. E eu sei que a potência sobre o resistor 2 é 100 watts. Se eu fazer PR1 mais PR2, eu chego nos 200 watts. Ou se não, o que acontece aqui, pessoal, analisando o nó, né? Analisando o nó, eu sei que aqui para baixo vem 1 ampere, e aqui eu sei também que vai 1 ampere, porque a gente acabou de encontrar, né? Ó, corrente sobre resistor 1 ampere. Como 100 ohms aqui é 100 ohms, a corrente vai se dividir igual. Então, nesse nó aqui, né, o que eu tenho? Nesse nó eu tenho que essa corrente total, né, sobre esse nó é igual a I1 mais I2, IR1 mais IR2. Né? Então, 1 mais 1 é 2 ampere. Então, aqui ó, tem a tensão, tem a corrente total, 100 volts vezes 2 dá os 200 watts. Tudo bem? Fontes em paralelo, pessoal. Quando a gente tem fontes ligadas em paralelo, a intenção de fazer esse tipo de ligação é para aumentar a quantidade de corrente que o seu circuito consegue fornecer, tá? Corrente total que o seu circuito consegue fornecer. Você aumenta a energia possível a ser fornecida, tá? Mas você só pode fazer isso quando são a mesma tensão. Uma tensão de 12 volts ligada com de 12. Se você fizer com tensões diferentes, muito diferentes, provavelmente você pode danificar as suas fontes, tá? Então, para exemplificar essa ligação de fonte em paralelo, toda fonte, pessoal, fonte verdadeira, ela tem uma resistência interna, mesmo que seja muito pequena, né? Então aqui, ó, E1, né? Aqui estou pegando esses 12 volts, né? Estou chamando de E1 aqui, tá? Então essa resistência com essa fonte de tensão é como se fosse minha fonte E1, tá? E aqui está ligado junto com uma fonte de 6 volts, tá? E tem o mesmo valor de resistência interna, tá? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff da corrente, né? Aqui, ó, essa corrente que está girando aqui, ela está entrando pelo menos, ela vai provocar essa queda de tensão sobre esse resistor, né? Esse sentido da queda de tensão devido ao lado que ela entra no circuito, fica com mais e menos sobre o resistor, e aqui ela está entrando no positivo dessa fonte, tá? Então, na hora que a gente for fazer a lei de Kirchhoff, a somatória de todas as quedas de tensões é igual a zero, eu vou ter menos 12 mais R1 vezes I, porque isso daqui é a tensão sobre o resistor 1, tá? Mais R2 vezes a corrente do circuito, que é a tensão sobre o resistor 2, VR2, tudo bem? Mais 6 volts, porque a corrente está entrando aqui pelo lado positivo da fonte de 6 volts, tá? Então, isso tudo, a somatória de todas essas quedas de tensões com o que é fornecido é igual a zero, tá? O menos 12 e o 6 eu passei para o outro lado da igualdade, então ficou positivo 12, ficou negativo 6. E aqui R1, R2 substitui seus valores, 0,01, 0,01. A corrente é a mesma, então mantém o I, tá? Dando 0,002 vezes I, do outro lado igual a 6. Então aqui estava multiplicando, passei dividindo. 2 dividido por 0,002, a gente encontra a corrente do circuito, né? Então 6 dividido por 0,002
eu vou ter uma corrente aqui de 3.000 amperes, né? Então, essa corrente de 3.000 amperes é uma corrente muito elevada, muito alta, e vai danificar ambas as fontes, tanto a de 6 volts como a de 12 volts, tá? E o que acontece? Conforme vai descarregando a corrente da fonte, a tendência é que a tensão mais alta se iguale com a tensão mais baixa, tá? Acaba tendo queda de tensão aí. Por esse motivo, quando o pessoal vai, quando a bateria do carro descarrega, é comum você ver o pessoal que vai ajudar a fazer ali, ajudar da partida no carro, eles pegam, muitas vezes deixam o carro que está com carga, com bateria ligado o carro. Por quê? Porque a tendência da bateria é descarregar o nível da bateria que está sendo carregada ali no lado. Então, por isso que normalmente você vê lá o pessoal fazendo carga de bateria, fazendo chupeta na bateria do carro, o carro bom ligado para não descarregar sua bateria, porque o alternador fica ali trabalhando para garantir que a bateria não descarregue, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Os exercícios se encontram na página 195 e são exercícios 6, 9, 19, 24 e 37, ok? Nossa aula fica por aqui, beleza?